A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Jó. Assim como de costume, nós estaremos estudando versículos em conjunto, em acordo com o tema. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você possa se inscrever, deixar o seu like e visitar as nossas playlists para que você possa ir ao início desse estudo, porque agora nós já estamos caminhando para o final. E é com muita alegria que estamos aqui para trazer o capítulo 40. Agora faltam apenas três capítulos para nós terminarmos e eu já quero agradecer, a você que esteve aqui durante todo esse tempo, porque estamos trazendo um capítulo por semana, então já tem bastante tempo que a gente está aí nesse estudo e eu agradeço a você que está tendo perseverança de continuar. Peço desculpas porque semana passada não foi possível eu estar trazendo o estudo, mas hoje estamos de volta pela misericórdia de Deus. Nesse momento eu convido você a fazer uma oração juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade e que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para eu compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco e está passando para as outras pessoas que estão ouvindo esse estudo, Pai. Pai querido, eu peço também que o Senhor guarde a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, estaremos lendo nesse primeiro momento versículos 1 ao 3, aliás, capítulo 40, versículos 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argüir a Deus, que responda a estas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse. Então, meus irmãos, quando diz aqui, respondeu mais o Senhor a Jó, logo no início, do versículo 1, o Senhor está reforçando o seu desafio temático, que ele tinha iniciado nos capítulos anteriores, no capítulo 38 e o 39. Então, ele inicia com essa pergunta dinâmica de terminologia jurídica. A palavra contender significa entrar com uma ação judicial, Quando diz aqui, porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar, e Deus ele estava falando dessa forma para Jó, porque lá no capítulo 9, no versículo 3, deixa eu voltar aqui para ler para os irmãos. Jó mencionou, essa situação. Jó tinha dito aqui, olha, se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Eu vou até ler os 2 versículos anteriores para que a gente compreenda melhor. O título desse capítulo 9 era Jó confessa a justiça de Deus e pede alívio para a sua miséria. Então Jó respondeu e disse, na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Então, e aí Deus agora, nessa parte aqui do capítulo 40, ele fala para Jó, porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argüir a Deus, que responda a essas coisas. É como se ele dissesse, quem quiser, debater o conhecimento de Deus,
então tem que saber as respostas para todas as coisas. É como se ele dissesse dessa forma, né? A palavra contender significa entrar com uma ação judicial. Deus reverte a acusação de Jó de que ele o colocou no banco dos réus, né? Lá do versículo 3 que a gente acabou de ler no capítulo 9. Na verdade, Jó é quem havia acusado Deus de não favorecê-lo e não o contrário. O Senhor repreende Jó pelo seu erro. E quem seria, né, Jó para julgar Deus? O Senhor, ele está deixando implícito aqui que Jó vinha tentando ser o seu próprio justificador, né? Então ele deixa implícito aqui nessas perguntas, né, que ele fez para Jó. Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim arguía a Deus que responda a essas coisas? Né? E aí, no versículo 3, então Jó respondeu ao Senhor e disse, né? Então agora, vamos ler o que Jó disse. Eis que sou vil, que te responderei eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Né? Aqui nos versículos 4 e 5, Jó responde dessa forma para Deus. E o contexto, né, aqui desses dois versículos sugere que a palavra hebraica para vil signifique não merecedor, né? Então é como se Jó dissesse: eis que não sou merecedor, né, de te responder nada. O fato de Jó colocar a mão sobre a sua boca deve ser um gesto de respeito, né, como um subordinado de Deus. Porque aqui a gente viu, né, que Jó colocou a mão, não, ele disse, né, eis que sou vil, que te responderei eu, a minha mão ponho na minha boca, né? Isso aí ele estava querendo dizer que seria, né, um gesto de respeito e de subordinação, né, de submissão a Deus. E aí nós vamos ver o que Deus responde para ele, ó, no versículo 6 e 7. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge agora os teus lombos como varão, eu te perguntarei a ti e tu me responderás. Né? Então a expressão cinge agora demonstra que Deus não havia terminado de falar. As palavras do versículo 7 são as mesmas, né, que lá de Jó 38, 3, onde Deus fala assim: agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu responde-me. Né? Então são as mesmas palavras, porém agora muito mais, de uma forma muito mais reforçada, né? Vamos dizer assim. E aí, olha, no versículo 8: porventura também farás tu vão o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Né? O Senhor aqui, ele estava confrontando Jó com falhas graves, né, no que ele falou, no que ele tinha falado. Jó se atreveu a fazer vão o juízo de Deus. E tudo isso, meus irmãos, né, que a gente está entendendo aqui, né, nessa parte aqui desse capítulo, é proveniente de quê? Do que nos capítulos iniciais, né, Jó tinha falado ali com os seus 3 amigos. Então, essa conversa de Deus com ele, né, esse desafio de perguntas e respostas, é justamente por conta do que ele tinha falado anteriormente. E aí, então, aqui diz também, olha, o contexto do que Eliú falou, usando a mesma palavra para se referir ao reinado de Deus sobre o universo, né? Porque aí, não sei se vocês estão lembrados, né, de Eliú, que era aquele quarto homem, né, que apareceu, não fazia parte ali dos 3 amigos de Jó, mas era aquele jovem, né, que tinha ouvido ali o debate entre os amigos e então ele vem depois, né, dando o parecer dele. Então, sugere, né, que Jó perverteu a justiça divina, alegando que o Senhor reina sem estabelecer ordem moral ou social no universo, né?
Então, lá em Jó 24, deixa eu ir lá com vocês. Jó 24, né, dos versículos 1 ao 17, tem uma contestação de Jó, né, acerca dos ímpios, né, o que ele entendia sobre a situação do ímpio, né, e se a gente for ler, eu não vou ler todos esses versículos para você, mas você pode ir lá no capítulo 24, versículos 1 ao 17, né, então, nesse capítulo, nessa parte, né, nesses versículos, Jó presumira que a lei de retribuição era inflexível, o que justificaria o sofrimento neste mundo como castigo de Deus. Ele teve de reprovar Deus para sustentar que era inocente, né? Então, nesses versículos aqui, eu vou ler um pedacinho para vocês. Olha, visto que do Todo-Poderoso se não encobriram os tempos, por que não vêm os seus dias os que o conhecem? Né? E deixa eu ver aqui um versículo que vai mostrar, né, ele querendo dizer que o iníquo, né, que o ímpio, aliás, acabava tendo vantagem, né? Deixa eu me ver aqui nos versículo 12 do capítulo 24. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos clama, e contudo Deus lhe não imputa como loucura, né? Então ele estava de uma forma, né, indireta acusando Deus, né? Então é por isso que o Senhor, né, chegando aqui nesse capítulo 40, traz essas perguntas, né, para Jó, nesses versículos que a gente acabou de ler aqui, o 7 e o 8, né? Porventura, também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? É por conta dessa fala anterior de Jó, lá com os seus 3 amigos, onde Jó, então, ficou falando, né, dessa forma, querendo dizer que Deus não estava sendo justo, porque o ímpio não era corrigido, né? Então era isso que Deus veio aqui, então, agora trazendo à tona para Jó. E a gente tinha falado, né, no capítulo 39 do nosso estudo, né, a importância da gente vigiar o que a gente fala, né? Porque o Senhor, ele vai trazer, né, à tona, vai trazer tudo que está encoberto, seja bom, seja ruim. Então, as nossas palavras vãs também, né? A gente terá que prestar contas ao Senhor. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Assim como Jó, né, estava sendo cobrado aqui, né? Uma resposta. Deus o estava cobrando por ele ter falado essas coisas todas lá atrás. Aí, agora, nos versículos 9 ao 14. Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua. Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para o todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu de ti confessarei que a tua mão direita te haverá livrado, né? Então, o absurdo, né, da crítica que Jó tinha feito, né, a maneira como Deus governa o universo, onde ele então alegava ser justo, e é apontado, né, a ele agora por Deus, né, que de uma forma irônica o convida, né, para ele então resolver essas coisas, já que, né, entre aspas, já que ele era sabichão, é como se Deus falasse assim, né? Então resolva tudo isso, né? Lá no capítulo 29, versículos 2 ao 17, diz assim, olha, Jó falou assim, capítulo 29, a lamentação de Jó lembrando-se do seu primeiro estado. A gente já passou por esse capítulo, estou só trazendo a lembrança, né, para que a gente entenda o porquê de Deus estar falando dessa forma com Jó.
Lá no capítulo 29 foi falado assim, olha: "E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. E quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando saía para a porta da cidade, na praça fazia preparar a minha cadeira. Eu não vou ler tudo, né? Mas deixa eu só chegar aqui num ponto onde você vai perceber, né? é, a cobrança de Jó, né? Aqui no versículo 12, ó. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que eu ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva, né? Então aqui ele estava o quê? Mostrando quão justo ele era, né? Então ele estava falando ali para os seus amigos, né? Se lamentando e dando a entender, né? De que ele era justo, né? E que Deus, no caso, estava sendo injusto. Então é por isso que o Senhor, né, aqui nesse capítulo 40, nessa parte que a gente acabou de ler, versículos 9 ao 14, né? Deus faz aqui, ó, essa crítica irônica a ele. Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo soberbo, e abate-o. Olha para todo soberbo, e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Né? Então, foi por conta disso que Deus fala, né, dessa forma com Jó. Agora, versículos 15 ao 24. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus, o que o fez o proveu de sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Então, meus irmãos, aqui, olha, é um texto, assim, um pouco complexo, né, de entendimento, mas essa questão aqui do behemote, né, que foi falado aqui, a identidade do behemote, que significa um grande animal, é controversa, né? Então, assim, alguns estudiosos sugerem que era um hipopótamo, alguns outros que era um tipo de dinossauro ou simplesmente um monstro mitológico. A princípio, o animal poderia ser identificado como hipopótamo, que parece encaixar-se melhor, né, aqui nessas circunstâncias bíblicas culturais. Contudo, conforme prossegue a descrição do animal, os adjetivos ultrapassam assim qualquer possibilidade, né, de tratar-se de um hipopótamo, apresentando uma besta que é símbolo do caos, né, de caos. Identifica-se o mesmo padrão na apresentação do Leviatã, né, que nós vamos ver no capítulo 41, na semana que vem, né? A ideia principal é que, assim como Jó não poderia aproximar-se, muito menos subjugar esse enorme animal, ele não poderia comparecer à presença do Todo-Poderoso e exigir que ele julgasse a sua carga, a sua causa, né?
A expressão caçar à vista de seus olhos é uma possível tradução do hebraico, mas pode também ser interpretado como pergunta: pode-se tomar alguém pelos seus olhos? A expressão pelos seus olhos pode referir-se à dificuldade, de capturar um animal tão grande e perigoso, quando ele está submerso, somente com os olhos para fora d'água. Além disso, a couraça dele é muito grossa e a maioria das armas seria inútil contra ele, a não ser que o atinja nos olhos, Então, com certeza, aqui o Senhor, ele fez uma comparação entre esse grande animal e o Deus Todo-Poderoso, Então, quer dizer, não cabia a Jó, ter, se levantar, ali exigindo, de Deus uma resposta, meus irmãos, e isso não cabe também a nenhum de nós, O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. Ele tem os seus propósitos, ele tem, ali a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, tudo isso aqui, que Jó está passando ali perante Deus, é justamente por conta, dele ter falado, entre aspas, demais, Tudo bem, ele está num sofrimento terrível, mas ele começou, a levantar ali hipóteses, acerca de Deus, querendo dizer que o Senhor, não se importava, no caso, com ele, que era justo, e muitos ímpios, estavam numa situação muito melhor que a dele. Então, por conta disso, ele está tendo que dar essas respostas a Deus, E no capítulo 41 e 42, que é o finalmente aqui desse capítulo, nós vamos ver, como que vai terminar essa situação. Com certeza você já conhece, mas nós vamos rever, novamente, estudando, mais detalhadamente. Então, eu espero, que você tenha compreendido esse capítulo 40, que ele tenha trazido alguma edificação para a sua vida, com certeza trouxe, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e Deus fala com a gente, do jeito que Ele quer falar, Então, que a gente possa entender, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele é o nosso Deus todo-poderoso, que nenhum de nós tem que questionar os desígnios do Senhor, o que a gente tem que fazer é confiar, que Deus, Ele está à frente de todas as coisas. Aleluias, Ele sabe o que é melhor para nós, E se porventura, for da vontade dEle que a gente passe por alguma prova, que a gente saiba se calar, esperar com paciência no Senhor, até Ele, permitir que os seus propósitos sejam cumpridos e a gente saia daquela prova, em nome de Jesus. Amém? Assim como vai acontecer, com Jó. A gente vai ver, nos próximos capítulos, se Deus quiser. Então, nesse momento, eu quero agradecer a você que está aí do outro lado. Em primeiro lugar, agradecer ao Senhor. E eu convido você a orar comigo nessa hora. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. Pai querido, que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos ensinando a Tua palavra, o Teu querer. Pai, que na próxima semana nós possamos estar aqui para darmos continuidade ao estudo, para finalizarmos em breve o livro de Jó. Muito obrigada por tudo. Continue guardando a nossa vida e a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.